Agora são 7h50. Aqui no estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa, ocorreu uma CPI para investigar as universidades públicas paulistas. Já acabou essa CPI e a gente trouxe aqui o nosso convidado, João Alves, que é presidente da ADUNESP, Associação dos Docentes da Unesp, Universidade Estadual Paulista, para falar o que deu essa CPI. Oi, João, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de poder falar com o povo do estado de São Paulo sobre o que está sendo feito com as suas universidades. E lembrando que as universidades são foco aí de críticas, enfim, de perseguição mesmo do governo federal e do governo do estado de São Paulo e outros estados brasileiros, né? Sem dúvida. Agora, o que deu na realidade essa CPI das universidades públicas instaladas mais ou menos há 7 meses, né? Mas na realidade conseguiu provar alguma coisa contra as universidades, João? Olha, o que a CPI conseguiu provar de maneira absolutamente incontestável é que a maioria dos deputados conhece muito pouco sobre a universidade. Isso ficou claramente demonstrado não só durante o transcorrer da CPI, né, considerando os pedidos que foram feitos para as universidades, etc., os comentários de muitos deputados, né, e também com o relatório final da CPI. Na verdade, o relatório final foi apresentado pela relatora, que é a deputada Valéria Bolsonaro, e foi apresentado também um relatório alternativo, né, pela deputada Bebel, né? O relatório da deputada Bebel tocou em questões importantes e substantivas das universidades, né? Em questões que realmente têm relevância para o funcionamento e a sobrevivência das universidades em termos de presente e de futuro, né? Já o relatório que foi aprovado pela CPI, que foi o relatório da deputada Valéria Bolsonaro, ele eu diria, é um relatório bastante limitado, no ponto de vista das recomendações que faz e de algumas contradições internas do próprio relatório, né? Certo. Eu vou tocar num desses pontos, né? E depois você pode acrescentar outros, obviamente, João. Mas tem um nesse ponto, nesse texto, né, da Valéria Bolsonaro, que recomenda que as universidades recrudesçam seus regulamentos disciplinares para punir estudantes, professores, funcionários envolvidos em casos de vandalismo e depredação durante greves ou paralisações. Agora, greve, né, é um direito constitucional, né, João? Sem dúvida. Esse tipo de recomendação, ele, na verdade, ele traz o DNA, né, do processo que gerou essa CPI, né? Se voltarmos um pouquinho para trás, nós podemos ver que tanto o deputado presidente da CPI, o deputado Wellington Moura, quanto a vice-presidente da CPI, deram uma entrevista no Estadão, nas vésperas da instalação da CPI, dizendo que queriam investigar, não sei se exatamente dessa maneira que disseram, mas o conteúdo é esse, queriam investigar em que medida questões ideológicas influenciavam na distribuição das verbas nas universidades. E fizeram afirmações do tipo, existem indícios de que as universidades estão dominadas por professores de esquerda, coisas desse gênero, né? Então, quando você chega no final da CPI e tem uma determinação, ou pelo menos uma sugestão dessa, né, uma recomendação dessa, de recrudescer, né, os meios de repressão, né, e coloca a greve como, junto com algo que possa ser ligado a vandalismo, coisa do gênero, né, isso nada mais é do que o aparecimento, né, do que motivou a CPI, que é uma questão ideológica de alguém que acha que greve, embora seja garantida constitucionalmente, seja algo que é contrário ao que eles consideram, quer dizer, nem estudante, nem servidor técnico-administrativo, nem docente, nem nenhum trabalhador tinha que fazer greve, tinha que simplesmente se submeter ao status quo, né? Quando qualquer tipo de enfrentamento ao status quo, para esse tipo de
posição ideológica, é um pecado que deve ser condenado e punido exemplarmente, né? Você falou, João, a respeito desse desconhecimento dos parlamentares de como funciona a universidade e também de como da importância, por exemplo, da pesquisa básica para o desenvolvimento de um país. E a gente tinha parlamentares perguntando a respeito do retorno financeiro imediato de determinado projeto. Quer dizer, tem um desconhecimento, mas também tem um viés privatista, né? Porque quando você faz esse tipo de colocação, o deputado está dizendo que a universidade, na verdade, tem que ter uma lógica mercantil. Como é que você viu isso ali durante a CPI, durante o processo, também no relatório da comissão? Então, essa questão ela permeou todo o desenrolar da CPI, né? Muitas colocações, muitas sugestões, muitos comentários no decorrer da CPI sobre a questão da cobrança de mensalidades, né? E de uma orientação de viés privado, né, de gerenciamento privado das universidades, né? Isso também é algo que revela o desconhecimento, porque a universidade não tem como objetivo, não é, produzir algo que forneça um retorno imediato, né? Uma outra coisa interessante é que durante todo o processo, boa parte dos deputados que participaram da CPI, depois disto, eu tive a oportunidade de assistir uma conferência na Comissão de Ciência e Tecnologia, né? Colocam o recurso que vai para a universidade como um gasto. Tá certo? Na verdade, um recurso que vai para as universidades é um investimento, né? É um investimento que o próprio Banco Mundial, que não pode ser considerado uma organização de esquerda, né? Tem dito que é um retorno, no caso, por exemplo, mesmo das aplicações dos recursos, né, para as empresas privadas de educação, isso traz um retorno de $2 para cada dólar que é investido. No caso da educação pública, esse retorno também acontece, né? Talvez não seja desse tamanho, mas é um retorno financeiro da aplicação, mas também tem os outros retornos que não são possíveis de medir com uma métrica financeira, que é a questão da elevação do nível de conhecimento da população em geral, não só dos que fazem a universidade, né, mas daqueles que se beneficiam do trabalho daqueles que fazem a universidade. Você tem necessariamente uma melhora na educação em geral, você tem uma melhora na saúde, porque as pessoas começam a partir do que é produzido de conhecimento das universidades, a terem mais cuidado com a própria educação, com a própria saúde e assim por diante. Quer dizer, você tem uma quantidade enorme de benefícios que as universidades trazem de retorno do investimento que é nelas colocado pela sociedade, né? Agora, falando nessa questão financeira, né, eu lembro que na outra entrevista vocês falou sobre a isenção fiscal, né, que o governo do estado de São Paulo dá às empresas em alguns setores, e eu estava vendo aqui, parece que está aumentando aí o número de isentos, né, inclusive para aquelas empresas que fazem pulverização, né, de agrotóxicos sobre as lavouras, né, os aviões, abastecimento de jatinhos, helicópteros e aviões também para esse tipo de ação. Quer dizer, se perde muito dinheiro, né, com essas isenções, não é isso? Não só essas isenções, mas tem um processo de renúncia fiscal que é consignado na própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nos últimos 3 anos tem sido, em média, 20 bilhões de reais. Né? E com um detalhe que é bastante significativo, quer dizer, a lista de empresas que são beneficiadas pela renúncia fiscal é secreta. Ou seja, as pessoas não têm acesso, nem os deputados sabem quais são as empresas que foram beneficiadas com isso. Então nós temos uma situação em que o governo do estado de São Paulo deixa de receber voluntariamente mais do que o dobro dos recursos que são necessários para manter as 3 universidades públicas paulistas. Isso me parece uma coisa que deve ser de grande importância e que deve ser investigada, e que deve ser do conhecimento de quem paga esse imposto
que na verdade não vai para as universidades e nem para as outras nem para os outros investimentos que o Estado de São Paulo precisa em saúde, educação e tudo mais, né? Mas vai para empresas as quais a gente não sabe, não tem acesso ao nome delas, né? E esse tipo, quer dizer, existe um problema de financiamento hoje das universidades paulistas, né? Esse foi um ponto que simplesmente não foi tocado pela CPI, quer dizer, não se falou em reduzir essas isenções, em buscar outras formas de financiamento, isso a CPI simplesmente ignorou, João? Houve algumas manifestações nessa direção, principalmente da deputada Bebel e de alguns outros deputados ligados à deputada Bebel que estavam presentes na CPI, que foram lá, não são membros necessariamente, membros efetivos da CPI, mas que têm direito à voz na CPI. Essas questões foram tocadas no relatório alternativo da deputada Bebel, que não foi aprovado, né? O relatório que foi aprovado não toca em absolutamente nenhuma das questões importantes, não traz nada que possa melhorar as universidades, que possa dar algum tipo de segurança, né, para a sobrevivência das universidades, né? As questões que a deputada Bebel colocou no seu relatório são questões, por exemplo, a questão da insuficiência financeira, quer dizer, os recursos que a universidade arrecada para o pagamento de aposentadorias e pensões não é suficiente para pagar todo o conjunto de aposentados e pensionistas da universidade. Essa diferença, que é chamada de insuficiência financeira, pela Lei 1010/2007, tem que ser coberta pelo Tesouro do Estado. E o Estado não cumpre essa lei. O que significa que a universidade paga os seus funcionários da ativa e os aposentados e pensionistas, coisa que devia ser não é da sua responsabilidade por lei. No entanto, é ela que paga, né? Isso produz um rombo muito grande no orçamento das universidades. Para você ter uma ideia, hoje isso está na média de 30% dos recursos que a universidade recebe do ICMS. Cerca de 30% vai para pagar aposentadorias e pensões, para pagar essa diferença, né? Isso significa uma parte considerável da folha de pagamento das universidades. Agora, a questão da autonomia financeira das universidades foi uma tentativa, né, dessa CPI também tocar nessa questão. Teve um seminário, você acabou de falar que teve um seminário também essa semana, né, na comissão a comissão de Ciência e Tecnologia, não é? Inovação e Informação. Exato. E nessa comissão se está tentando novamente colocar essa questão em xeque da autonomia financeira das universidades. João, você está sentindo isso de novo? Eu vi nessa comissão, eu presenciei uma palestra do professor Paulo Mussi e de um economista chamado Bernardo Api. As duas pessoas que fizeram essas palestras lá, aparentemente convergem na sua posição a respeito da questão do financiamento das universidades, né? E ambas defendem que a autonomia a autonomia de gestão financeira deve ser limitada, né? E colocam questões lá de acordo com as suas crenças e com as suas avaliações técnicas da questão, né? O fato é o seguinte, que a posição que a Adonesp tem, que o Fórum das Seis tem, vai na seguinte direção: a questão da ciência e tecnologia no estado de São Paulo deve ser uma questão de Estado e não de governo. Então tem que ser política de Estado. Ela não pode estar sujeita às variações, não é? A variações bruscas de um governo para outro. Tem que haver uma política de ciência e tecnologia de tal maneira que ela possa ser eventualmente estabelecidas políticas paralelas, dado um determinado interesse do Estado em um determinado momento. Mas o básico tem que ser assegurado para que ciência, tecnologia e educação superior sejam uma política de Estado.
né? Em sendo uma política de Estado, é absolutamente necessário que haja um recurso do Estado garantido para sustentar o sistema superior público de ensino, de produção de ciência, tecnologia e pensamento crítico, né? E para isso precisa ter uma dotação orçamentária, coisa que ambos os palestrantes lá que fizeram a sua palestra na Comissão de Ciência e Tecnologia aparentemente descartam, né? Acham que a questão de vinculação de recursos não é adequada, etc, etc. Quando a vinculação de recursos, ela exatamente se presta a esse papel de estabelecer políticas de Estado, né? E não de governo. É claro que um determinado governo que tem interesse, por exemplo, em pesquisar algum assunto em especial, ele pode, eventualmente, estabelecer políticas de incentivo em relação àquela direção. Mas o básico tem que ser assegurado. Perfeito. Agora, só para a gente concluir também, João, a gente tocou, né, em alguns pontos, né, dessa questão da CPI. Tem algum ponto que você gostaria de falar e que a gente não tenha tocado ainda, né? São vários pontos, né, que você falou, que você considera importante para a gente não deixar passar. Eu queria falar duas coisas, então. Sim, primeiro, lembrar que da primeira vez que eu estive aqui, eu mencionei que havia uma pesquisa que entre 2011 e 2016 o Brasil ficou em 13º lugar no mundo em termos de produção de artigos científicos, né? Mencionei também que 95% dessa produção vinha de instituições públicas, universidades estaduais, federais e municipais. E eu queria também colocar mais uma questão em relação a isso, que é a seguinte: se não tivéssemos as 3 estaduais paulistas que contribuem com aproximadamente 30% disso, pouco menos de 30%, nós estaríamos em 15º e não em 13º lugar. Ou seja, as estaduais paulistas têm uma posição importante na produção de ciência, tecnologia e pensamento crítico no Brasil. Então, essa é uma questão. E é dessas universidades que nós estamos falando quando nós estamos nos referindo à CPI, que terminou recentemente, né? Nessa CPI tem algumas questões assim bastante curiosas, como, por exemplo, menciona irregularidades que serão mandadas para o Ministério Público e tal, mas não diz quais são as irregularidades, nem apresenta nenhum indício de irregularidades que teriam sido descobertas, né? Outra questão interessante é que ela menciona um problema que as universidades tinham em relação à questão do teto constitucional. O teto constitucional, até um certo tempo, até um certo ponto, ele estava imerso num cipoal de decisões judiciais aqui e ali, que acabavam por fazer com que houvesse tratamentos diferentes nas 3 universidades, né? Durante o processo de da CPI, as universidades acabaram por acordar e entrar num processo em que todas as 3 universidades estaduais paulistas resolveram da mesma maneira a questão do teto. Então, é uma questão que a CPI certamente contribuiu para resolver, mas que está resolvida. E a CPI está mandando isso para o Ministério Público, que é uma questão que já está resolvida. A outra questão que me parece também curiosa, né, a CPI pediu uma manifestação de peritos criminais sobre as contas das universidades. A resposta deles foi o seguinte: falou, olha, o Instituto de Criminalística ele não tem essa competência. Quem tem essa competência é o Tribunal de Contas do Estado. Então mande para o Tribunal de Contas do Estado essa questão. Coisa que já tinha sido dito por alguns deputados, mas que não tinha sido acolhida pela presidência, né? E outra coisa, também mandam, fora isso, em outros itens, vamos mandar tudo para o Tribunal de Contas, verificar. As universidades mandam anualmente toda a sua documentação de transações financeiras para o Tribunal de Contas, que é o órgão oficial, né, para fazer a análise das contas e aí mandar a sua análise para a Assembleia Legislativa. Uma outra questão que eu acho que isso pode ser considerado um avanço, né, foi a proposta de que as contas das universidades
isso para o Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas analise as contas das universidades com o mesmo prazo com que analisa as contas do governador. Ou seja, 60 dias após a entrega das contas, né? Isso não existia até agora. Como não existia até agora, desde 2012, se não me engano, que o Tribunal de Contas, embora as universidades tenham entregue todos os anos, não terminaram de fazer a análise, portanto, não enviaram à Assembleia Legislativa. E muitas vezes alguns deputados criticaram as universidades pelo fato de não ter chegado. Mas não é, as universidades entregaram. O problema é que o Tribunal de Contas não deu conta de enviar para a Assembleia Legislativa a sua análise. Então, coisas desse tipo aconteceram durante o... Inclusive, a Valéria Bolsonaro chegou a propor que enquanto não chegasse isso, que não houvesse o repasse para as universidades. Ou seja, mata de uma vez e... Não, isso não vingou, não tem ainda problema bem. nenhum. Perfeito, João, a gente agradece aqui a sua participação, toda essa sua análise, né, dessa CPI, a conclusão da CPI. Enfim, muito obrigada e até uma outra oportunidade, hein, João? Eu que agradeço, estou à disposição. Muito obrigado. Falamos aqui com o João Chaves, ele que é presidente da Adunesp, Associação dos Docentes da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Falou sobre a CPI das universidades.